Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar mais sobre carreira no exterior. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o país, o que você tem que pensar antes de ir, o que você tem que começar a avaliar para você começar a escolher o seu destino, tá? Por quê? Às vezes você tem algumas coisas, né? Melhor, antes de falar alguma coisa, deixa eu me apresentar, né? Bom, se você não conhece, nunca viu meu vídeo, eu sou Gianfranco Bolognese, especialista de carreira internacional, moro aqui na Irlanda há uns 3 anos e tô aqui para compartilhar algumas coisas. Se você nunca viu falar de mim, dá uma olhada no meu LinkedIn, dá uma acessada lá, veja, consulta, lá. Fora isso, tem vários vídeos aí que eu já fiz sobre currículo, sobre LinkedIn, sobre áreas que você tem que fazer, e eu quero falar um pouquinho sobre como você escolher o seu país, algumas coisas para você refletir. Eu não vou falar qual é o melhor país, porque cada um tem o seu problema, mas eu quero trazer algumas coisas para você refletir com a minha experiência. Inclusive, eu já morei em países como Angola, por exemplo, vim aqui também para Irlanda, já fiz alguns projetos fora, na Espanha, no México, tudo. Então tem algumas coisas que você tem que pensar antes de ir e eu gostaria de convidar para essa reflexão, até para você começar a definir aonde você quer ir, né? Bom, primeira coisa que você tem que pensar, minha gente. Primeiro, às vezes você tem uma bagagem, daí quando eu falo bagagem, vou sempre puxar para esse lado profissional. Se você tem essa bagagem, às vezes você não vai se livrar dela, né? Até porque às vezes é isso que vai te dar um emprego, tá? Então, se você, supondo, você é um engenheiro e você quer continuar trabalhando como engenheiro, você tem que procurar países que estão procurando engenheiro, simples assim, tá? Esse vai ser um bom caminho aí, um bom início para começar a te dar um norte. Mas como que eu faço isso? Às vezes é um caminho que você vai ter que fazer, não diretamente colocar no Google países que estão contratando engenheiros. Pode ser, às vezes vai dar essa resposta. Mas se você olhar os países que têm desenvolvimento econômico ou estão crescendo economicamente, se você olhar quadros financeiros, de você olhar o produto interno bruto, por exemplo, quanto que eles estão recebendo de aporte, né, de financiamento, ele vai ser um indicador para você conseguir um emprego também. Pensa assim, está crescendo muito, às vezes não é só em uma área específica. O exemplo aqui, eu falo da Irlanda, que todo mundo fala TI, e fala, mas quando precisa de TI, precisa de tudo. Então tem muito trabalho para engenheiro, muito trabalho para chefe de cozinha, para contador e assim vai. Às vezes a gente fica só olhando num negocinho assim, é um olhar muito obtuso. Então eu prefiro que você olhe, às vezes, quais os países que estão crescendo aí economicamente. E será que eles estão abrindo para minha vaga também? Dá uma olhada, daí você vai conseguir dar esse narrow down, né? Uma pesquisada mais obtusa e para você começar a falar, então eu tenho essas 3, 4, 5 opções. Então coloca olhar isso. Às vezes todo mundo fala, não, vá para X lugar. X lugar tem essa vaga que você quer? Ou às vezes tem, só que às vezes você vai ter que fazer uma certificação específica para atingir ou conquistar aquilo lá e você precisa começar a pesquisar, não tem jeito. Eu estava comentando até do chefe de cozinha. Você tem experiência, ótima. Às vezes você vai ter todas as partes de ABNT, de Food and Safety Requirements, né, de higiene e manutenção, você vai ter do Brasil. Mas às vezes você vai ter que ver um modelo internacional, por exemplo, se você quer aplicar para trabalhar na Irlanda, trabalhar nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia. Às vezes uns cursos que vão assim, coisa rápida que você faz, que daí você já está aderente aí ao mercado de trabalho que eles estão requisitando, tá? Você tem que pensar nisso, nessa bagagem, para então escolher o país. Às vezes você tem que ver o que eu tenho de bagagem e onde eu posso me colocar, tá? Às vezes eu vejo também muitos clientes que vêm assim, Gia, eu quero sair do Brasil, então não importa onde. Eu vou falar assim, é legal que você está aberto, isso quer dizer assim, até pensando que você vai retirando os filtros, fica mais fácil, né? Mas toma cuidado com isso, às vezes você pode ir para algum país que não tem nada a ver com você e você vai sofrer do mesmo jeito. Então às vezes fugir de um país, saber o que você não quer, às vezes não é o caminho. Você tem que começar a descrever o que você quer, tá? Por exemplo,
Eu vou dar citar, fui trabalhar em Angola, foi um país com uma experiência excepcional, muito interessante, me enriqueceu muito em questões, vou falar principalmente pessoais, né? Melhorei muito como ser humano, até pelo que eu passei, que acho que não é o ponto desse vídeo, né? Não é um vlog sobre a minha vida, é sobre como você conquistar seu trabalho, mas é um país que eu falo, eu não ficaria lá por muito tempo, porque iria contra N coisas que eu colocava como valores, pilares aí fundamentais como pessoa, como profissional, e ali não fazia tanto sentido eu ficar longo tempo ali, não iria, né? Em algum momento ia chegar a bater, até por isso eu fiquei lá, eu entendo como curto prazo, como 6 meses, então foi um projeto só, né? Então, isso que eu acho que você tem que avaliar. Mas nesses 6 meses foi excepcional, valeu muito a pena, foi ótimo aí como experiência. Mas você tem que ver, será que é isso que você quer? Será que é esse tipo de país que você quer? Às vezes, por exemplo, eu vou citar Angola mesmo, ele tem um risco de malária. Então tudo bem para você ter isso daí, correr esse risco, e é um risco que você pode controlar, ou passar sempre... eu vou falar DTFON, tô louco, vou passar sempre algum tipo de repelente, né? Sempre vou usar repelente e vou dormir na redinha. É isso? Você tá tranquilo? Pô, isso é suave, né? Eu passo aqui, tenho medo de bala perdida. O que é um pernilongo? Então você vai falar, pô, então show, né? Pode ser uma opção para você e você começar a avaliar isso e ver quais requisitos que o país precisa, tá? Então isso é uma coisa que você tem que começar a avaliar. Esse país está de acordo também com você? Pensa também o que o país tem como requisito para profissionais. Essa é uma coisa que você vai ter que começar a olhar. Tem muita gente que fala, não, vem para cá que é muito fácil. Eu sempre vou falar, depende. Pode ser muito fácil se você tem um nível do idioma, se você tem um requisito básico ali que eles estão pedindo, mas você tem que saber esses requisitos. Às vezes pode ser um requisito que você vai demorar ainda 2 anos, então, pô, show, se prepara para isso, mas é possível, tá? Então, quando você começar a olhar o país, veja isso também. Outro ponto que eu vou comentar é o idioma do país. Às vezes até as pessoas pelo idioma que fala ou que gostaria de aprender ou desenvolver mais vão escolher os países. Tem gente que faz ao contrário, depende em que momento você está da sua vida. Eu queria muito, né, quando eu escolhi Irlanda, porque eu queria muito aprender o inglês, era uma coisa que eu tinha um desejo interno meu que estava lá, que eu falei, uma hora eu vou, e foi o que aconteceu, né? Por isso que eu escolhi a Irlanda devido ao inglês. Então tem gente que vai escolher, às vezes, não, quero ir na Irlanda, por isso que eu vou aprender o inglês, por exemplo. Mas você tem que começar a pensar nisso, começar a traçar um plano, que eu recebo muito contato de gente que precisa, quer uma luz, né? Quer bater um papo aí, e daí fica complicado, daí você falar, isso é legal uma sessão de bar, né? Ou vamos pro coaching, daí é uma outra história. Mas tem que começar a pensar nessas coisas básicas, né? Outra coisa também, que para alguns pode ser um impeditivo, sim ou não, o clima. Vou citar de novo aqui, Angola, por exemplo, era um calor danado. Para mim não tinha muito problema, porque até onde eu trabalhava sempre tudo ar-condicionado, mas tem gente que não suporta. Então às vezes aquilo é um filtro, uma barreira que não vai. E depois eu vim para trabalhar na Irlanda, que é o meu país dia quente. Ontem eu fiquei super feliz, para falar a verdade, que estava... no exterior tava, acho que, sensação de 9 graus e dentro de casa eu tava andando de shorts e descalço, então eu tava super feliz com isso. Vamos dizer assim, né? Com 8 graus eu tava feliz. Então, imagina que é um país mais frio, então você tem que ver e avaliar como que é isso para você, mentalmente, fisicamente, tá? E uma coisa que eu adoro de pensar, e daqui 5 anos? Onde você quer? Onde você quer estar? Se você não sabe onde você quer estar há 5 anos, ou se está tudo muito aberto,
às vezes essa resposta, né? Pô, mas onde eu gostaria de minimamente estar, isso pode te ajudar a construir que tipo de caminho que você quer. Às vezes você quer, pô, em 1 ano eu quero estar morando fora, porque em 5 eu quero estar voltando para o Brasil. Why not? Ou em 5 eu quero estar morando em outro país. Por que não? Às vezes aquele outro país vai ser apenas um trampolim. E eu vejo Angola, para mim, por exemplo, foi um trampolim. Eu fui para lá e que me deu a possibilidade aí de vir para cá, me ampliou os horizontes. Aí ele falou, pô, realmente eu posso trabalhar, eu consigo, vou para algo maior. E nessa brincadeira já estou mais de 3 anos morando aqui, tá? Então esses tipos de avaliações que você tem que começar a fazer. Depois eu vou entrar mais num detalhe, por exemplo, na parte de contrato, empresa, o que você tem que começar a pensar. Mas eu sei que esse vídeo ficou meio longo, que eu coloquei várias perguntas, mas realmente eu quero convidar para reflexões. Porque eu recebo gente que está perdidinha, eu falo, pô, reflete nisso primeiro. Tá? Ou começa a se preparar, às vezes você tem que estar o currículo, tudo, né? Mas você tem que pensar onde você está mirando, que dependendo do mercado que você vai mirar, o currículo vai ser diferente. Então eu quero te ajudar com uma coisa mais certa para isso, tá certo? Bom, espero que tenha te ajudado, ou minimamente eu tenha trazido mais perguntas para você, para você conseguir as respostas, porque seria muita, sei lá, orgulho da minha parte, muita loucura da minha parte, falar vá para isso, faça isso. Quem sou eu? Tá? É a sua vida, então decida aí. Tá certo? É só um convite aí para uma reflexão. E muito obrigado mais uma vez. Se tiver mais dúvidas, angústia, quer mais alguma coisa, se inscreve no canal, bota aqui comentários, fale mais, que daí eu vou montando mais vídeos específicos aí para você. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. Se inscreve aí, bota aí as suas informações para a gente sempre mandar informação do que está acontecendo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.